Quem são as celebridades portuguesas que o fotógrafo britânico Kenton Thatcher anda a fotografar há 30 anos em Portugal? Está tudo numa exposição sobre a qual falamos esta noite. Mais à frente, no ensaio geral, o novo disco da fadista Lina, o documentário de Edgar Ferreira sobre o coro Gulbenkian e as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins. Para já, destaca o teatro e a duas peças clássicas, um Hamlet e uma Odisseia. O que há de um homem fazer se não andar contente? Vede que ar jovial tem a minha mãe e o meu pai morto há menos de 2 horas. Não, já vai em 2 vezes 2 meses, senhor. Há tanto? Então que se vista ao diabo de preto que eu vou mandar fazer roupas de Crespa Marta. Por Deus! Algo vai mal no reino da Dinamarca. A frase famosa é dita por Hamlet, num dos grandes clássicos de William Shakespeare, e que agora está no palco do Teatro Nacional de São João, no Porto. A encenação é assinada por Nuno Cardoso, que explica o drama familiar contido nesta que é a peça mais longa, escrita pelo dramaturgo britânico. É uma história de família, de relações muito próximas e dentro dessas relações, ou dentro do campo de batalha em que se transformam essas relações, a ambivalência do ser, da nossa alma, a dúvida e de como a nossa alma, que não há outro nome para dizer, é um imenso universo cheio de contradições, cheio de desafios, de complicações que levam a que a vida ganhe um caminho angustiante. Ajustai o ato à palavra e a palavra ao ato. Com a precisão precisa de não exceder o natural. Tudo que é excessivo se afasta da finalidade de representar, cujo intuito foi colocar um espelho frente à natureza, mostrando a cara à virtude, a imagem ao que é desprezível e a forma e impressões que são as suas à época e ar do tempo. Tal como Shakespeare escreveu sobre os dramas da vida humana no início do século XVII, também hoje há questões que persistem e que Hamlet leva o público a pensar. Nós vivemos agora numa época charneira, quer dizer, em que um conjunto de transformações geopolíticas nos instilam às vezes o medo, outras vezes a raiva, outras vezes o condicionamento, e isso faz com que estejamos numa altura em que nos perguntamos, se calhar de uma forma mais aguda, o que é que somos, o que é que não somos, em que o medo do desconhecido, seja ele a morte, seja qualquer desconhecido, nos é mais premente, em que a revolta, a incapacidade de reagirmos a algo que sentimos que é injusto ou a maneira de reagir mal e extremada também é muito presente. Agora, eu acho que isto não é um apanágio do contemporâneo. Nós às vezes acho que vivemos numa época tão bombardeada por notícias que em si também são teatro, que às vezes perdemos a noção de que isto sempre foi assim. Se não fosse assim, há 4 séculos, 5 séculos atrás, o Shakespeare não o escrevia de uma forma tão pungente e tão precisa. No palco, personagens numa encruzilhada, representadas pelo elenco residente do São João, com atores como Joana Carvalho, Lisa Reis, Patrícia Queiroz, Paulo Freixinho, Pedro Almendra e Pedro Frias. Este Hamlet estará em cena até 27 de abril no São João, no Porto. Depois fará uma digressão nacional, com paragens no Cineteatro António Pinheiro, em Tavira, a 17 de maio, no Centro Cultural de Paredes, a 24 de maio, no Teatro Aveirense, a 30 e 31 de maio, e no Teatro das Figuras, em Faro, a 7 de junho. Esta é a Odisseia que Homero não contou, aquela que a Companhia Chapiteau leva à cena em Lisboa a partir de dia 10, parte do texto clássico, mas dá-lhe aquele toque que a Companhia já habituou o seu público e que promete arrancar gargalhadas. Rui Rebelo, que assina a encenação com José C. Garcia, explica o que vai ver no Chapiteau. Metemos nesta Odisseia para tentar contar isto de um ponto de vista dos deuses e de um Ulisses neste caso um Odisseu, que não é herói, que é um Odisseu, é um humano e que chateia os deuses e os deuses estão chateados com ele e, portanto, isso é que desencadeia uma série de complicações durante a viagem. Portanto, fizemos toda a parte da viagem cronológica, mas com os incidentes são os mesmos. Há os Ciclopes, há as Circes, há a Calipso,
mas sempre com desfechos surpreendentes e que não são os da história. Depois do sucesso de Rei Lear, a Companhia Chapiteau desmonta a Odisseia de Homero, um texto onde perguntam se o cavalo de Troia era árabe ou andaluz, mas há mais peripécias nesta viagem. Ele tem problemas de escalas, tem problemas de excesso de bagagem, tem problemas com os marinheiros que vai perdendo, com as parvoíces que vai dizendo e, portanto, não é propriamente um herói, é mais um homem com bastante arrogância e muito pouca inteligência. E, portanto, por isso é que cai nestas maluqueiras todas e deixa 20 anos a mulher à espera dele, não é? E, portanto, depois nós no fim temos um fim que eu não posso revelar, mas que não tem nada a ver com o fim da Odisseia. É um fim, é um volte-face. Como em muitas peças, o palco é sempre um espelho que devolve ao espectador uma reflexão. E quando a isso se junta o humor, Rui Rebelo diz que é um bálsamo. Na realidade, a rir corrigem-se os costumes e corrigem-se os hábitos. Por vezes, olhar para as coisas e olharmos para o mundo de uma forma caricaturada, não o levando muito a sério e brincando com ele, é uma bela forma de nos distanciarmos e de conseguirmos olhar para ele, mesmo que seja de uma forma brincada, mas é sempre de uma forma distanciada, não é de uma forma envolvida ou de uma forma identificada, ou seja, as pessoas sabem que aquilo não é real. Isso é fundamental, que hoje em dia é muito difícil perceber o que é mentira, o que não é, o que aconteceu, o que não aconteceu, como é que aconteceu, não é? E o humor tem essa vantagem, que é nós conseguimos ver uma situação, rirmos dela e depois pensarmos que ela nos pertence também, que nos estamos a rir de nós, e é uma boa forma de conseguirmos mudar. Se quiser rir, a Odisseia estreia no Palco do Chapiteau em Lisboa dia 10, fica em cena até 27 de abril, com a interpretação de Jorge Cruz, Pedro Diogo e Pedro da Silva. De quinta a sábado a sessão é às 9 da noite, domingo às 5 da tarde. Fazer arte à hora marcada é quase uma impossibilidade. Nesse dia podemos estar virados do avesso. O que é que era de mim se eu não conhecesse esta experiência, se eu não vivesse isto? Muitas destas vozes são médicos, enfermeiros, artistas plásticos, professores ou advogados. É desta massa humana e profissional que se faz o coro Gulbenkian. Este retrato é agora apresentado no documentário que chegou ontem aos cinemas. Coro, de Edgar Ferreira, mostra a vida de um dos mais conceituados coros do mundo, criado há 60 anos. O realizador olhou, em particular, para algumas vidas que compõem o coro Gulbenkian. Vemos uma única identidade quando olhamos para um coro, ou uma única entidade quando olhamos para um coro. Ao destacar o individual, ou seja, personalizar, percebemos que esta massa que nos aparece como uma entidade só, é composta por pessoas que têm características muito distintas, anseios, desejos, vontades, procuras que são muito diferentes e que de alguma forma, tentando buscar a cada uma delas características, acabamos por conseguir definir melhor o que é o coro. E esse lado humano, creio que está muito presente. E quando estamos a falar de qualquer coisa que também tem a ver com a voz, acho que é o caminho certo, não é? Porque é qualquer coisa que é muito de identidade, muito próprio, muito daquilo que nos define. Ao realizador, Edgar Ferreira, perguntamos até que ponto estas outras vidas profissionais dos coralistas da Gulbenkian enriquecem aquilo que são como artistas. Uma questão que fica em aberto no documentário, ou seja, se de facto essas vidas paralelas, essa carga do trabalho diário, das 8 horas de trabalho diários, que depois são complementadas com mais 2 horas e meia de ensaio, se isso se traduz num fardo para cada um dos coralistas, ou se de facto resulta numa característica intrínseca da qualidade do som do coro. Neste documentário percebemos o legado do maestro Michel Corbeau à frente do coro durante décadas e encontramos também o empenho que cada um coloca neste agrupamento musical. Haverá pessoas que encontram a mesma coisa, mas muitas pessoas encontram coisas diferentes no coro. Para alguns será catarse, para alguns será a redenção, para outros será a comunhão, a possibilidade de fazer qualquer coisa em grupo, para outros será a atenção para com o próximo. E eu acho que isso é muito presente no trabalho do coro, em que há esta diluição de vozes, sem perdermos a identidade, mas numa tentativa contínua de chegar ao outro. As histórias cruzam-se entre a vida real e a vida artística. A Edgar Ferreira é difícil eleger uma. De alguma forma, estas foram as histórias necessárias e houve histórias que ficaram de fora. Haverá mais histórias para contar, certamente, porque o coro é composto por quase 70, 100 pessoas.
Mas estas foram as histórias, ou foi uma recolha de histórias que nos permitiram contar a história que nos propusemos. E é-me difícil escolher uma favorita. Depois de já ter feito um documentário sobre a Orquestra Gulbenkian, Edgar Ferreira assina agora este novo filme sobre o coro. É soma de 33 anos de trabalho em Portugal. O fotógrafo Kenton Thatcher expõe na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa 120 rostos de figuras nacionais. Cisa Vieira, Chutes e Pontapés, Cristiano Ronaldo, Joana Vasconcelos, José Mourinho, Camané e Beatriz Batarda são alguns dos retratados. Ao ensaio geral, o fotógrafo confessa que não sabia ter tantas imagens até mergulhar no arquivo. I have a huge body of work which I didn't even realize myself I actually had until I started sort of editing. Tenho imensos trabalhos que nem sequer me lembrava que tinha. Só me apercebi quando comecei a editar a exposição. Basicamente metade da exposição são músicos, porque fotografei muitos artistas nos primeiros anos. Depois trabalhei muito para publicações portuguesas como a Marie Claire, a Elle, a Máxima e a GQ, e tive aí a oportunidade de conhecer portugueses muito diferentes, desde políticos a poetas, a escritores, artistas e até atletas. Kenton Thatcher fez estas fotografias, na sua maioria, a preto e branco. O fotógrafo explica que ingredientes deve ter um retrato. Para mim, pela forma como fotografo, é a simplicidade. Adoro um retrato que tenha muito poucas distrações. O retrato é sobre a pessoa, por isso o cenário não nos pode transmitir ruído. Escolho fundos brancos, cinzentos ou pretos onde não há ruído. Embora também fotografe a cores, 80% dos meus retratos são a preto e branco, porque, como digo, não há ruído. Não temos um cascol azul ou vermelho, ou um vestido vermelho, ou sapatos verdes que distraem o olhar. É tudo sobre a pessoa que vê. Nesta exposição estão retratos de figuras como Paulo Arrego, Alexandre Alencastre ou Rui Veloso. Figuras que Kenton Thatcher diz ter fotografado impulsionado pela sua ingenuidade. Quando me mudei para Portugal, e digo mudei porque eu estava de passagem e nunca imaginei que ficasse aqui 33 anos seguidos, mas aquilo que acho que o que me ajudou foi a minha ingenuidade ao fotografar muitas das celebridades portuguesas, os VIPs, as figuras públicas. Em alguns dos primeiros retratos, como o do Rui Veloso, lembro-me que foi em 1992. Eu não conhecia a sua música. Fiz uma investigação rápida, como faço sempre antes de fotografar, mas acho que essa ingenuidade ajudou. O Tony Carreira ou o Jorge Sampaio são outro exemplo dessa ingenuidade. Eu tratei-os como uma tela em branco. O resultado pode ser visto na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa, numa exposição com entrada gratuita até 26 de abril. Este sábado, Kenton Thatcher fará uma visita guiada a partir das 3h30. No ensaio geral, recebemos agora mais sugestões com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. A apresentação do Hamlet no Teatro São João do Porto é a oportunidade para a leitura da tradução e notas de António Feijó, publicadas pela Relógio d'Água. A dramaturgia de Shakespeare foi criada para a cena no mundo isabelino de acesa competição entre teatros. No uso dos textos de que se serve como fonte ou modelo, os motivos ou razões das personagens claros nos textos de origem são esbatidos ou silenciados, seja no interesse de captar o público desconcertando quanto ao que possa animar as personagens, desse modo tornadas imprevisíveis, seja para o autor presumir o enredo conhecido pela assistência, não sendo por isso necessário encadeá-lo com justeza, seja pelo relativo desinteresse que parece ter na mecânica dramatúrgica das suas peças. Hamlet é uma reflexão intensa sobre o poder que merece atenção. E na leitura de Shakespeare, lembra-se ainda a edição da Humus, do Rei Lear, também de António Feijó, e a antiga tradução de Sofia de Melbrenner, publicada na Assírio e Alvim.
António Bagão Félix acaba de dar à estampa uma obra pedagógica muito atraente, 40 árvores em discurso direto, publicada na Porto Editora. No pórtico, ouvimos Martin Luther King dizer: se eu soubesse que o mundo terminaria amanhã, hoje ainda plantaria uma árvore. E o autor diz-nos: observo com alguma tristeza a indiferença e a apatia de muita gente que não é capaz de nomear a árvore pela qual passa frequentemente, que lhe dá sombra e lhe purifica o ar. Respeitar a árvore impõe saber chamá-la. Li e folhei o livro com verdadeiro prazer e lembrei um chopo e um álamo que plantei e que continuo a saudar. Mas não esqueço a generosa alfarrobeira, o seguro carvalho, o formoso jacarandá que vai renascer em breve, a antiga oliveira de vários séculos, a romanceira companheira antiga e a tília bela e sagrada. Um livro imperdível a guardar junto da árvore em Portugal, de Gonçalo Ribeiro Teles e Francisco Caldeira Cabral. E deixo uma última sugestão necessária dos diálogos com Lídia Jorge, de Carlos Reis, publicados pela Dom Quixote. É um texto indispensável no qual encontramos plenamente uma grande escritora. Já não é a primeira vez que Lina trabalha em diálogo com outro músico. Depois de Raul Refri, agora a fadista juntou-se ao pianista Marco Mesquida. O resultado surge agora no EP que estão a lançar. Ao ensaio geral, Lina lembra como o piano tem sido, ao longo dos anos, mais uma voz no fado. Para mim também é uma voz do fado. A Amália, por exemplo, o Alain Alemã compunha ao piano, enquanto a Amália cantava, enquanto ensinava a Amália as músicas que tinha feito novas para si. Portanto, eu acho que o piano também faz parte do fado, claro, obviamente que sim. Temos o Camané a gravar também com o Mário Lajinha e tantos outros. Em 1940 já se gravava ao piano. Fado é um EP onde o encontro entre Lina e o pianista espanhol Marco Mesquida se faz de uma admiração mútua entre os artistas. Foi muito produtivo, foi algo que me trouxe a novidade da leveza, de sentir que ele não é um acompanhador, mas participa, acaba por ser também solista. Este jogo de ele ouvir aquilo que eu canto e a seguir ele ouvir aquilo que ele faz, acaba por nos manter completamente conectados. E sabe bem na música ter alguém do nosso lado que nos ouve e que compreende aquilo que nós fazemos, ter essa sensibilidade. E o Marco tem essa sensibilidade. E neste disco há também uma canção eternizada na voz da cantora espanhola Maria Dolores Pradero e outro fado que Lina compôs. Eu fiz uma música de um poema da Flor Bela Espanca, que se chama O Fado. Fui também compositora, já tinha sido no disco Fado Camões pela primeira vez e agora voltei a aventurar-me e fiz esta música para este poema. Depois gravei também o Fado da Defesa, um fado que me diz muito e que eu já canto há algum tempo, mas que tem uma cestilha a mais que me foi oferecida pelo José Pracana, o meu padrinho de fado, por quem eu tenho um grande carinho, um carinho especial, infelizmente já não está cá. A Gota d'Água do Flávio Gil, que gravei em 2017 num álbum editado pela Sony Music como Carolina, e uma música de uma cantora fabulosa espanhola, Maria Dolores Pradera, que eu acho que é um fado, pela forma como está construído, pela temática que tem, a faca e a alguidar. É com este projeto de Lina e Marco Mesquida que fechamos o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Para a semana vamos estar na Casa da Música a assinalar 20 anos daquela sala de espetáculos. Até lá, boa noite e bom fim de semana.